Vamos falar um pouco sobre o processo de favelização. A favelização no Brasil é um processo muito comum que ocorre nos países em desenvolvimento devido ao acelerado crescimento desordenado associado aos problemas de má planejamento e gestão dos espaços urbanos, causadora de problemas como clandestinidade, marginalidade, violência e insalubridade. As primeiras favelas brasileiras surgiram no século XIX, após a abolição da escravatura, de forma que os escravos foram separados da população branca, os quais permaneceram em zonas de risco, ou seja, próximos aos morros e córregos. Porém, o termo favela surge no contexto da Guerra de Canudos, para se referir ao arraial de Belo Monte, que existia no Morro da Favela. Todavia, a maioria das favelas brasileiras é fruto do processo de industrialização do século XX, sobretudo do processo de modernização dos latifúndios na época da ditadura militar. Com isso, o êxodo rural foi uma alternativa encontrada pelos trabalhadores camponeses, dos quais foram expulsos do campo em detrimento do progresso revelado pelas máquinas agrícolas, o que levou ao crescimento desordenado das favelas nos grandes centros e nas médias cidades. Com o passar do tempo, a favelização no Brasil adquiriu grandes proporções, refletidas nas estatísticas como o aumento da miséria, do desemprego, da violência e dos contrastes sociais. De acordo com pesquisas do IBGE, o Brasil apresenta cerca de 6.000 favelas em todo o país, sendo que 6% da população vive em moradias irregulares, processo comum nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Recife e São Luís. A favelização é, antes de tudo, um processo. Por sua vez, o resultado da ação de favelizar corresponde ao aumento do número de moradias precárias em uma determinada região, formando assim um conjunto habitacional conhecido como favela. Ela surge em áreas de ocupação irregular e formam núcleos populacionais densamente povoados. Sabemos que as casas, também chamadas de barracos, são construídas de forma improvisada e sem planejamento e vão se amontoando de forma nitidamente desorganizada. Isso dificulta a criação de políticas públicas para a instalação da infraestrutura necessária, como água encanada, luz e esgoto, ou ações que garantem saúde e educação, como a construção de creches, postos de saúde e escolas para a população carente. Por sua vez, o abandono do Estado cria espaço para ações criminosas responsáveis pelos altos índices de violência e criminalidade. Porém, apesar do desamparo, as comunidades favelizadas acabam por desenvolver uma cultura própria, com suas regras e mecanismos de regulamentação competentes. A favelização é um problema socioeconômico causado pela estagnação econômica, pelo desemprego, pela falta de planejamento urbano, por desastres naturais e pelas guerras. Ao contrário do que se pensa, a favelização não decorre do excesso populacional, mas do crescimento desordenado das cidades, as quais não conseguem absorver a população e fornecer-lhe abrigo e renda. Assim, ao migrarem em busca de melhores condições de vida, os habitantes de uma região não encontram meios de subsistência no espaço urbano e acabam tendo de habitar os territórios que rodeiam a cidade, posto que fiquem mais próximos aos locais de trabalho. Isto ocorre porque aqueles meios de subsistência são muito mais caros nos centros urbanos do que em suas periferias. Portanto, a favelização está ligada diretamente aos aspectos que tangem a urbanização e a industrialização. As principais medidas de combate à favelização envolvem o planejamento urbano, ações sociais, criação de escolas, geração de empregos, integração urbana das comunidades faveladas e remoção nos casos extremos. Vamos falar também sobre o gueto. O termo gueto se refere a uma área ou bairro onde um grupo específico de pessoas, geralmente minorias étnicas, religiosas ou sociais, vive isolado do restante da sociedade, muitas vezes devido à discriminação, exclusão social ou motivos econômicos. Historicamente, o termo gueto surgiu para designar os bairros onde os judeus eram obrigados a viver na Europa, especialmente a partir do século XVI. Atualmente, também pode se referir a comunidades marginalizadas nas grandes cidades. Hoje, o termo gueto é usado de maneira mais ampla e menos formal, referindo-se a áreas urbanas marcadas pela concentração de grupos marginalizados, frequentemente em função de pobreza, racismo, segregação espacial ou falta de políticas públicas inclusivas. Algumas das principais características típicas dos guetos são isolamento físico e social, precariedade, identidade cultural forte e estigma. Bom, e foi isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.